Vamos ao vivo com o companheiro Sérgio Maia. Sérgio Maia, bom dia. Bom dia, muito bom dia para você, Maurício, bom dia a todos, Chester Martins, Watson, população de Uerlândia. Hoje nós estamos aqui no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Estamos ao lado da coordenadora do CRAS, a Juliana Amaral. Por quê? No dia 18 de maio, semana que vem, será o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O município, juntamente com o CRAS, já programou aí várias ações que vão acontecer na semana que vem e a Juliana vai falar a respeito dessa programação. Mas antes, Juliana, eu gostaria que você explicasse como surgiu essa data. É uma data muito importante, onde é feita conscientização, sensibilização da população a respeito desse tema tão sério. E eu gostaria que você explicasse como surgiu essa data. Bom dia, Juliana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Uerlândia Rádio Clube. Bom dia, Maurício. É um prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, para o nosso município. De fato, Sérgio, o dia 18 é conhecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Esse dia ele ficou conhecido por esse combate, porque na cidade de Vitória, Espírito Santo, uma menina de 8 anos, chamada Araceli, ela foi raptada, estuprada, morta por jovens da classe média alta, daquela cidade. O crime continua impune até hoje, apesar de ser um crime hediondo, de crueldade, onde uma criança teve todos os seus direitos humanos violados, até conhecido como caso Araceli. Devido à repercussão dessa crueldade, desse crime, esse dia, então, foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil inteiro. E aí a gente até tem a alusão da questão da flor, que a gente tem o slogan que é usado no Brasil inteiro, faça bonito. E a flor significa aquela vulnerabilidade da criança, A gente precisa plantar uma flor, a gente precisa cuidar, regar, colocar no sol, tirar do sol, para ela florescer. E a criança é a mesma coisa. A gente precisa ter todos esses cuidados para que a criança consiga crescer saudavelmente, não só físico, mas emocional, psicológico, tendo todos os seus direitos garantidos, que estão na lei, estão no ECA. E por isso que a gente, nesse ano, após 2 anos de pandemia, fazendo a campanha aqui no município virtual, pelo fato da pandemia, que isso nos exigiu, esse ano a gente tem uma programação muito bacana aqui no município e eu chamo a população para participar, para estar nas redes sociais, encaminhando, circulando o slogan da campanha, que é o Faça Bonito. Pode ser encontrado no site da Prefeitura, também no Facebook da Prefeitura. Juliana, daqui a pouquinho eu gostaria que você pontuasse aí sobre a programação, mas antes, você comentou aí que apesar dessa natureza tão bárbara, desse crime, até hoje o crime está impune. Agora, você entende que hoje a justiça ela está agindo mais diante dessas manifestações, dessas ações, como esta que está acontecendo nessa semana? A justiça, ela está mais rígida quanto a esses casos? Ô Sérgio, eu avalio que, de certa forma, sim. Eu acho que não só no nosso município, mas o Brasil ele precisa avançar bastante em termos de proteção de crianças e adolescentes, que eu falo sempre, a partir do momento que a gente precisa de uma lei para instituir que não pode bater numa criança a ponto de matar, que não pode estuprar, que não pode violar o seu direito, é porque estava acontecendo muito. Então existe uma lei que fala, gente, vamos parar, porque tá sério o negócio, Então, sim, eu acho que as leis, principalmente o ECA de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e tantas outras leis que foram saindo depois, elas vieram a corroborar, sim, para proteger a criança e adolescente. Mas eu acho que o Brasil tem uma caminhada longa ainda, no que diz respeito a garantir o direito da criança e adolescente, principalmente nos casos de abuso.
porque é a palavra da criança. E muitas vezes um crime de abuso, ele não tem uma prova concreta. Então, e a justiça, ela quer uma prova concreta. E se a gente pegar, né, infância, significa sem fala, a criança não ter fala. E em muitos casos que a gente já viu, que a gente já trabalhou, a gente percebe que a criança ela não é acreditada. E aí o que acontece? É uma bomba que cai na família quando existe um caso assim. Lembrando que, né, a maior parte dos casos de abuso sexual são feitos por agressores que são conhecidos da vítima. Não é uma pessoa aleatória que chegou que nunca viu aquela criança. É uma criança próxima, pode ter laços consanguíneos, que aí a gente chama, né, de abuso intrafamiliar, e pode ser pessoas de laços que não são consanguíneos, de laços afetivos, de amizade, que a gente fala de abuso extrafamiliar. Então, é pessoa que conhece a vítima, que conhece a rotina da família, que conhece a família, que convive com aquela criança. E isso cria uma relação de confiança. A criança confia naquele adulto. E eu falo agressor no masculino porque 95% dos casos, o agressor, o abusador, ele é homem, né? Então, acho que ainda falta que a justiça tenha olhos mais sensíveis, né, não tão somente legalistas no ponto de querer provas concretas e materiais. E isso a gente ainda está engatinhando. É um trabalho de bastante sensibilidade, de bastante complexidade. A gente entende que ainda está num processo, né, de avanço, ainda existe campo para melhorar. E, Juliana, a proposta, então, dessa campanha que está sendo feita, realizada aqui no município de Orlândia, seria mobilizar, né, sensibilizar, conscientizar toda a sociedade nessa luta de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso mesmo, Sérgio, né? Esse ano, diferentemente dos outros anos que a gente faz uma mobilização em alguma praça da cidade, né, sempre perto de uma escola, esse ano a gente vai abordar a população num ambiente diferente. No domingo, a gente começa as ações aqui na Feira Livre, né, que completa 5 anos. Então, vai ter um pessoal da comissão. Lembrando que em Orlândia nós somos um município até pioneiro no sentido de criar uma comissão de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, essas pessoas, né, são profissionais de diversos setores das políticas públicas, saúde, educação, assistência, setor técnico judiciário, polícia militar, polícia civil, promotoria da infância, conselho tutelar, esporte. E aí a gente, né, se juntou, se mobilizou para que esse ano a gente consiga chegar a mais pessoas, né, que essa informação chegue. Então, no domingo estaremos na Feira Livre e também lá no Parque da Gruta, né, no parquinho, abordando os pais, os responsáveis pelas crianças que estiverem lá brincando. Na segunda-feira, das 5 às 7 da noite, que é aquele período, né, que o pessoal sai do trabalho, passa no mercado, também vamos estar nos mercados os maiores, né, do município, que serão Compre Bem, Santa Terezinha, o Econômico da Praça e da Avenida 7, Dia, Paulista, Recanto, Maisena, eu acho que é isso. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo Juliana Amaral, coordenadora do CRAS aqui da cidade de Orlândia. Juliana, entre aquelas denúncias de violência contra as crianças e adolescentes, eu tenho um dado aqui, 18,6% dos casos estão ligados com a violência sexual, seria isso? Isso, esse é até um dado mais recente, que diz respeito ao ano de 2021, do Ministério de Direitos Humanos, né, e da Cidadania. E dentre todos os casos de violência contra a criança, né, a gente tem essa porcentagem de casos de violência sexual, mas a gente, claro, a campanha do 18 de maio faz alusão ao combate ao abuso e exploração sexual. Mas a gente não pode esquecer que tem diversas outras violências contra a criança e adolescente e que muitas vezes ela é permitida pela sociedade, porque ainda existe uma cultura no Brasil que bater naquela criança, ela vai ser educada.
Então, por isso que a gente tem lei, como você perguntou no começo, a lei da palmada, né? Porque, infelizmente, as coisas extrapolam até o ponto de matar, e a gente vê isso na mídia todos os dias, crianças que morrem sendo violentadas de outras formas, sem ser somente a forma sexual. Então, esse dado, essa porcentagem é alarmante, porque todos os registros de janeiro a dezembro do ano passado calculou 18.681 registros, né, de violência sexual de todas as denúncias de 2021. Outro dado interessante também, me parece que a maior parte dos casos são casos relacionados com meninas. Infelizmente, para qualquer qualquer gênero, né, que seja essa criança, existem abuso contra meninos, claro, também, infelizmente, e também contra meninas. E o número maior, sim, é de meninas entre 7 e 13 anos. E a gente, né, percebe nas pesquisas, nos dados que a gente busca, que o abuso aumentou muito numa faixa etária de 1 a 5 anos. Que a criança ainda não é capaz de verbalizar totalmente, né? Então a gente precisa abrir os nossos olhos para orientação, para informação, e aí a gente, né, uma coisa que eu sempre falo na nossa comissão, a gente sempre discute, nos últimos 2 anos, né, que nós passamos de pandemia, 2020 e 2021, nós trabalhamos muito a questão, né, da higienização das mãos, do uso de máscaras, né, da não aglomeração. Então toda criança, mesmo aquela mais pequenininha, ela sabia que ela tinha que lavar a mãozinha, que ela tinha que colocar a máscara. Por quê? Porque a informação, ela foi reafirmada todo dia. Por que a gente não pode fazer isso em relação às violências? Porque a criança só vai saber que aquele carinho não é carinho, na verdade, é uma violência, é um abuso, se ela souber sobre isso, se ela conhecer, se ela for ensinada. Por isso que a gente precisa retomar a discussão e a reflexão, né, embora muito debatido de uma forma errônea e preconceituosa, que é direito da criança preservar o seu direito à sexualidade, o seu desenvolvimento saudável, porque a criança, ela está num estágio peculiar de desenvolvimento. Então, cabe a nós, profissionais, né, de toda a rede, saúde, educação, assistência, pensarmos sobre isso e, principalmente, dentro dos espaços de maior convívio da criança, que é a escola, falar, sim, sobre educação sexual. Educação sexual, gente, não é aquilo. Ninguém vai ensinar a criança a fazer ato sexual. Não é isso. É conhecer sobre o seu corpo, é conhecer sobre gravidez. A gente tem tantos casos de gravidez de meninas tão jovens que muitas, eu não considero gravidez na adolescência, sem abuso. E a gente precisa falar sobre isso, o respeito ao corpo. Aí, com isso a gente fala sobre gênero, o respeito, né, à mulher, à menina. A gente precisa ter mais essas discussões nesses espaços de convivência. Um trauma dessa natureza, Juliana, na infância, ele pode naturalmente afetar todo o futuro de uma criança. Com certeza, Sérgio. É uma triste realidade, né, que a gente tem, que muitas pessoas ainda hoje, adultas, a gente vê no trabalho aqui no CRAS, com mulheres que a gente tem em grupo, todas as mulheres sofreram algum tipo de violência, inclusive a violência sexual na infância. E quanto que isso marca a vida daquela pessoa para sempre, em todas as suas relações, né? Suas relações com familiares, as suas relações amorosas, as suas relações com os filhos. Então, por isso que cabe a gente pensar num sistema de garantia de direitos para a criança, para o adolescente, aonde essa criança seja acolhida na sua dor, né, na sua violência, que essa família seja acolhida também e que, principalmente, que a criança seja acreditada. Essa campanha, naturalmente, ela tem um tema, né? Estou vendo aqui que você também está trajando uma camiseta que tem uma flor, a imagem de uma flor. Essa flor é o símbolo da campanha? Isso, né? É o Faça Bonito, tem esse símbolo, né, usado no Brasil todo.
como eu disse, a flor faz alusão aos desenhos, às lembranças de criança, né? Uma associação entre a fragilidade e a flor, como a gente conversou. A flor a gente precisa plantar, aquela mudinha, a gente precisa regar, cuidar, adubar, levar para o sol, tirar do sol, vê-la crescer e florescer. Então faz essa comparação, né? Como a criança, ela precisa de todos os cuidados para que ela floresça. Juliana, no período da pandemia, nós nos deparamos com algumas notícias tristes, né? Foi um período onde a maioria das pessoas ficavam trancadas mesmo em casa em razão do lockdown, do fechamento. Nesse período se acentuou os casos de violência contra a criança. Sim, Sérgio, os dados, né, como o Ministério de Direitos Humanos mostra e tantas outros institutos, né, instituições confiáveis de pesquisa, que, como eu disse, a violência sexual, isso não sou eu, Juliana, só que estou falando, né, a gente tem dados, pesquisas que corroboram, que afirmam isso. A violência, na grande parte dos casos, ela é realizada por alguém que é conhecido da família. Por isso que nas escolas, né, é um espaço protetivo, assim como projetos de contraturno, projetos do esporte, projetos culturais, aonde a criança, durante o período da pandemia, ela não teve acesso, porque teve que fechar tudo. Ou seja, ela não tinha mais espaços de convívio diferente do que da sua família. Ela não tinha outras pessoas de confiança, como é um professor, como é um funcionário da escola, como é alguém de um projeto esportivo. Então, ela não teve mais contato com essas pessoas, e sim somente com os familiares, com aquela rede mais próxima, aonde, no caso que exista um agressor, né, que já está praticando o abuso, né, naquela criança, ela ficou 2 anos isolada, ela não teve condição de contar para ninguém. Muito bem, nós já estamos caminhando para o final. Eu sei que esse assunto é um assunto muito importante, tem vastas informações, teríamos muito mais informações, mas nesse final, nessas suas considerações finais, Juliana, se ficou algo importante, fique à vontade para pontuar e, sobretudo, eu gostaria que você também reforçasse sobre as ações que vão acontecer a partir de domingo. Obrigada, Sérgio, né? Retomando, eu até gostaria de deixar claro que eu estou aqui representando o CRAS, mas também a comissão, que é um conjunto de profissionais, né, de pessoas que são engajadas na batalha realmente do direito para preservar o direito da criança e do adolescente, no combate ao abuso e à exploração sexual. Então, eu estou representando também essas pessoas que, além da sua carga horária de trabalho, né, as suas atividades particulares, né, doam seu tempo, investem seu tempo e se comprometem nesse trabalho. E no domingo a gente começa essas campanhas, né, na Feira Livre e também na Gruta. E na segunda e terça-feira, das 5 às 7 da noite, nós vamos estar nos mercados, nós vamos ter um banner, 2 ou 3 pessoas vão estar abordando os clientes desses supermercados. O nosso prefeito, Dr. Sérgio, já expediu um ofício para esses estabelecimentos solicitando, né, autorização para que a gente fique nas portas, aborde as pessoas, para saber o que é o 18 de maio, se a pessoa, por acaso, já ouviu falar. E no dia 18, né, todos os órgãos, saúde, educação já está trabalhando com as crianças na escola sobre o tema, está fazendo um trabalho belíssimo, né, na educação infantil, no Fundamental 1. E a gente vai estar também no CRAS, trabalhando com as famílias que a gente já atende, o CREAS também, saúde mental, as UBSs. E se alguém estiver passando pela rua no dia 18 e ver flores amarelas nos canteiros, é que naquele local existem pessoas combatendo o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrando que esse ano também, né, a PAI está fazendo a campanha, o Projeto Vitória está fazendo a campanha, que são entidades, né, de assistência que compõem a nossa rede socioassistencial no município. Então, os técnicos dessas instituições também estão trabalhando com a demanda que eles atendem.
Muito obrigado, então. Conversamos, ouvimos a coordenadora do CRAS, Juliana Amaral. Parabéns pelo trabalho, Juliana. Obrigado pela participação através da URC. Sérgio Maia para a URC. Bom dia, Maurício, é com você.